Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero vir aqui contar pra vocês, semana passada, né, pra quem me acompanha nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, eu compartilhei com vocês que eu estive em São Paulo pra visitar o Templo de Salomão, pra conhecer tudo, sabe? Visitar o Jardim Bíblico, o templo. E, gente, o que vocês não sabem é que essa experiência incrível que eu vivi foi uma resposta de oração, sim, gente. Anos atrás eu nem lembrava mais. Eu pedi isso pra Deus. E, cara, eu fiquei, assim, surpresa e perplexa como que Deus é incrível. Porque, assim, foi uma oração tão simples que eu fiz até foi em pensamento e depois esqueci. Mas o Senhor não esqueceu. E eu estou vindo aqui hoje pra contar isso pra vocês. Não é pra dizer que, porque eu fui pra São Paulo pra me engrandecer. Mas é pra dizer pra você que o nosso Deus ouve e responde orações grandes, orações grandiosas, mas também ouve e responde as orações pequenas, aquelas simples, que a gente acha que Deus não tá nem prestando atenção, que Ele não tá nem ouvindo, muito pelo contrário, Deus ouve tudo, Deus responde aquilo que Ele quer, Ele faz a vontade dEle. A gente precisa entender que não podemos ter medo de pedir as coisas para Deus, sabendo, claro, que a boa, perfeita e agradável vontade dEle vai ser feita, porque não é a nossa vontade, é a vontade dEle. E quando a vontade do Senhor coincide com aquilo que nós pedimos, gente, é tão bom, é tão perfeito, e Deus faz já, sabe, de forma tão grandiosa que você nem acredita, porque foi isso que aconteceu comigo. E eu vou contar para vocês como foi, como que eu pedi isso, e como foi toda essa experiência. E eu espero que abençoe muito a sua vida, porque eu creio que esse vídeo vai chegar para pessoas que de repente estão desacreditadas, sabe? Às vezes nem oram mais por aquilo que querem. E eu falo pra você, a gente ora sim, pede sim, porque a vontade do Senhor vai ser feita conforme a vontade dele. E se for plano dele, vai acontecer. E se ele já falou que é plano dele, que é a vontade dele pra sua vida, então nem precisa duvidar, é só crer e confiar, porque Deus, ele faz conforme ele quer, e quando acontece é tão perfeito que a gente nem consegue acreditar. Gente, é surreal essa experiência. Pois bem, anos atrás, eu não sei quanto tempo que tem o Templo de Salomão já lá em São Paulo, eu acho que são 9 anos, né, eu acho, eu não tenho certeza, 9 a 10 anos. Porém, quando construíram esse templo e começou essa divulgação e tudo isso, eu lembro que eu orei em espírito. Eu não falei, eu orei em espírito. E eu disse pra Deus que eu queria muito um dia conhecer aquele templo, né? E assim, eu fiquei muito encantada sabe, com essa ideia, sabe, com aquela construção. E assim, eu queria muito ter essa experiência. Porém, eu falei aquilo em espírito e deixei pra lá. E anos se passaram, gente, anos se passaram. E eu tive essa oportunidade esse ano de uma forma que eu nem esperava. Porque assim, na minha igreja a gente tem um pastor que é professor de seminário. E aí ele faz algumas caravanas, algumas viagens com grupos de pessoas não somente da nossa igreja, mas de outras igrejas também. E aí surgiu a oportunidade de ter uma caravana lá pra São Paulo para conhecer o Templo de Salomão. E, gente, sabe o que é mais incrível? Quando o nosso pastor divulgou isso, eu nem dei muita bola. De verdade. Eu queria conhecer, mas sabe quando você vê a oportunidade, parece que você nem se liga nas coisas? Pois bem, eu nem coloquei meu nome nem nada, deixei pra lá. E assim, passou uns meses e assim, e depois, sabe quando vem um relance assim, sabe? Aquela coisa assim que você pensa, gente, eu podia ir, né? Eu queria tanto conhecer, uma oportunidade bacana. E aí eu lembro que eu fui falar com esse pastor. Eu falei, pastor, tem vaga ainda pra São Paulo? Porque se tiver, eu vou querer ir. E aí ele falou, tá, eu vou ver com a minha secretária, que na verdade é a nora dele, que tava separando, fazendo toda essa separação, né, das pessoas que iam, quantidade, tudo isso. E aí ele falou que ela queria ver com ela e iria me falar. Pois bem, gente, só tinha uma vaga. Que eu falei, gente, essa vaga era pra ser minha mesmo. Então ele falou comigo que tinha vaga, então assim, eu confirmei que eu iria, aí eu fiz o pagamento da passagem, enfim. E aí fiquei esperando acontecer essa viagem. E aí, no dia 8, né, nós fomos pra lá, nós saímos meia-noite, na sexta-feira, meia-noite, e chegamos lá em São Paulo no sábado por volta de 7h15 da manhã. Gente, só em chegar lá foi muito, muito incrível, porque assim, gente, é uma experiência muito incrível, porque assim, o templo fica lá no Brás e é uma construção enorme, você fica encantado só de ver,
sabe? É algo incrível. E então, assim, eu fiquei totalmente encantada. E como as nossas visitas seriam na parte da tarde, porque assim, a reunião, a gente não conseguiu participar de nenhuma reunião lá do templo, porque uma reunião foi 6 horas da manhã, então antes da gente chegar, e a outra seria quando a gente já tivesse saído, né? Porque a gente ia vir no mesmo dia. Então não participamos de nenhuma reunião no templo. Então na parte da manhã, nós fomos passear, conhecer o Brás e tudo. Aí a Celso Garcia, enorme, um comércio incrível. Então, assim, a gente andou pra caramba lá pra poder conhecer as coisas e tal. Comprar algumas coisas que queria comprar, né? E tinha a feirinha lá no Brás também que tava aberta. Enfim, gente, foi assim, uma experiência muito incrível. E nós comemos lá também, tomamos café lá, depois almoçamos lá. Assim, foi incrível. E por volta, acho que foi de meio-dia e meia, 1 hora, nós entramos no templo. Gente, é uma experiência muito incrível. Por quê? No templo você não pode entrar com o celular, você tem que guardar tudo, porque realmente é uma experiência, assim, que eles contam toda a história da construção, contam, assim, mostram os elementos do templo. E é um lugar que realmente é uma paz que, gente, é incrível. É uma paz incrível mesmo. Você entra lá, você sente a presença do Espírito Santo. Não sei te explicar, mas é algo surreal. Então, realmente, o celular não faz falta ali. Porque ali o pastor, né, que vai fazer explicações, né, falar as coisas, ele vai falando, contando toda a história da construção, por que fizeram isso desse jeito, por que fizeram aquilo daquele outro jeito, enfim. É muito lindo. E no final dessa visita do templo, você tem um período ali de, acho que são 3 a 5 minutos, não me recordo agora, pra você fazer suas orações. Então, assim, é uma experiência incrível e realmente todo mundo fica ali conectado. Conectado. As pessoas não conversam, as pessoas ficam realmente ali focadas. E isso, nossa, foi muito incrível. Porque eu fiquei pensando, gente, às vezes, nós, nossos cultos, nossas igrejas, a gente levanta, às vezes, toda hora, por nada, às vezes, pra poder, assim, sabe, só mostrar roupa. Às vezes, a gente, sabe, é tão disperso. E ali foi de uma concentração, gente, sabe, de um foco, que eu fiquei com vergonha. Porque eu pensei, gente, é um foco tão incrível, sabe, que a gente esqueceu de celular, a gente não quis saber de nada, a gente realmente ficou focado só naquele lugar ali, isso é tão incrível, sabe? Então foi muito bom. Então essa parte aí já foi, nossa, incrível. E por volta de 2 horas, foi 2 horas ou 2h30 mais ou menos, nós fomos visitar o Jardim Bíblico. Gente, cara, que emoção, que emoção. Por quê? No Jardim Bíblico a gente vai conhecer todo o processo do povo de Israel quando saiu do Egito, quando chega no deserto, o tabernáculo, né, que Moisés faz ali, constrói ali, né, para poder ter a expiação, os sacrifícios, né, de expiação de pecados, enfim, todos os sacrifícios ali, a tenda, e aí a gente, tudo mesmo, sabe? E assim, é muito incrível, porque ali a pessoa, que é o guia, se veste de sacerdote, né? Então, assim, é realmente uma experiência pra você se sentir naquela época. Não tem como, é muito incrível. E tem a parte lá que representa o deserto, que eu realmente me senti no deserto, de tão incrível que foi, de tão, assim, surreal a experiência que foi. E a pessoa que tava falando, uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Falando tudo nos mínimos detalhes que você realmente entendia. E aí ele mostrou como funcionavam os sacrifícios, né, qual era a necessidade de ofertar para Deus o melhor, seja o bezerro, o que fosse, mas que fosse melhor, sem nenhum defeito. Mostrou como que funcionava essa questão da expiação, né, dos sacrifícios expiatórios. Aí nós entramos, né, na tenda e tudo. E teve uma parte incrível quando a gente entrou na tenda, que tem a parte que é só o sacerdote que entra, né, para poder fazer queimar os incensos. Isso é só o sacerdote que fazia na época, né? E assim, essa parte mais incrível, a gente não foi permitido tirar foto. Por quê? Para remeter mesmo a ideia de que aquele lugar só os sacerdotes entravam, que nós não podíamos entrar. Então foi uma experiência incrível, porque eu falei, gente, que coisa linda, que coisa linda. E aí a gente caminhou por toda a trajetória, a gente, sabe, ele mostrou, a gente viu os montes das oliveiras, sabe? Gente, foi uma experiência muito, muito incrível. Então, assim, se eu contar tudo que eu vivi ali, o vídeo vai virar de 1 hora, porque foi uma experiência surreal pra minha vida. Mas o mais importante que eu quero focar aqui é sobre um Deus todo-poderoso, que
ouve e responde as nossas orações. Então, assim, mais uma vez eu quero falar pra você, não tenha medo de pedir pra Deus. Não tenha medo de falar pra Ele aquilo que você quer, porque a Bíblia fala, né, que nós pedimos e não recebemos, né, porque pedimos mal. Então, peça a Deus sim aquilo que você quer, peça a Ele, fala aquilo que você deseja, porém sempre pedindo para que a vontade dele prevaleça, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, sabe? Então, peça mesmo, porque o seu Deus é grande, é poderoso para fazer coisas grandes, coisas pequenas, porque para Deus o importante, sabe? É abençoar o seu povo, é cuidar do seu povo. Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos sustenta, nos fortalece. É aquele que tem compromisso com ele, aquele que verdadeiramente vive em obediência, né? Ele, sabe, ele tem prazer, sabe, de abençoar. Porque são bênçãos precedentes mesmo da nossa obediência. E quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive uma vida reta diante dele, quando a gente faz a vontade dele, sabe? Ele também cuida dos nossos planos, dos nossos projetos, daquilo que a gente quer. Então, assim, peça sim ao Senhor e confie que se for da vontade dele, ele vai fazer. Porque eu não tava nem mais esperando de viver essa experiência, mas eu vivi porque Deus, ele faz. Porque Deus, ele faz além do que a gente imagina, sabe? Então, às vezes eu vejo pessoas julgando outras porque estão pedindo para Deus coisas bobas, porque as pessoas elas têm na cabeça delas que Deus só vai ouvir orações quando é pedindo cura, quando é pedindo porta de emprego, quando é pedindo faculdade, porque são coisas impossíveis para nós. Então essas coisas bobas, essas coisas fúteis, sabe? Deus não vai ouvir, Deus ouve tudo, Deus responde aquilo que ele quer. Porque tem oração que Deus não vai responder, não naquela hora, não naquele tempo, ou de repente não vai responder porque não é da vontade dele. Mas aquilo que for da vontade dele para abençoar a minha e a tua vida, ele vai fazer. No tempo dele, da forma que ele quiser fazer, mas ele vai fazer. Então só confie, só continua. E se já é a promessa do Senhor para sua vida, creia e acredite que no tempo certo vai acontecer. Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Somente confie, descanse o seu coração e tenha certeza de que Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua história. Não desanima. Não desanima. Pensa aqui que a Vanessinha, quando fez esse pedido para Deus, eu nem lembro onde eu tava, eu sei que eu não sei nem onde, sabe, um ano atrás que eu tava fazendo, eu não sei como que tava a minha história, mas provavelmente estava bem diferente do que está hoje. Mas o Senhor ainda assim realizou esse sonho tão pequeno para muitas pessoas, mas para mim foi grandioso, para mim foi incrível. E eu não vou guardar só as fotos no meu celular, eu vou guardar essa experiência no meu coração, na minha mente, na minha memória para sempre, porque foi algo surreal de incrível. E eu jamais vou esquecer o que eu vivi naquele lugar. Cada ensinamento e cada entendimento que o Senhor me fez, sabe? Ter através daquilo ali. Então, assim, não fique com preconceito também, porque de repente não é da sua denominação, porque não se trata de denominações, sabe? Se trata de algo, de uma experiência que qualquer um, mesmo não sendo cristão, se viver, vai ver o quão incrível é, o quão maravilhoso é. Porque, gente, você realmente se sente naquela época. E você aprende tanta coisa, e todo aprendizado nesse nível é bom. Tem aprendizado que não é muito bom você ter, não. Mas esse aprendizado é muito bom você ter. É uma experiência incrível, como eu já disse. E assim, você sai de lá extasiado. Então, assim, se você puder ir, vá. Se você não puder, como eu também não podia, peça ao Senhor, porque Ele é capaz de realizar. Porque Ele realizou na minha vida, então eu creio que Ele pode fazer na sua vida também, porque Ele é Deus. Enfim, gente, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua história. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele tem o melhor para sua vida sempre. Ele sabe o que é melhor para você. E Ele tem prazer em abençoar aqueles que os temem, aqueles que o buscam, aqueles que verdadeiramente escolheram viver uma vida de renúncia, tá bom? Então fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe cada vez mais. Beijos.